No Gibizinho Lido de hoje vamos falar desta obra aqui bem curiosa e muito boa. Busca-Vidas, de Alberto Breccia e Carlos Trídio, publicado pela Comic Zone. E do que se trata este gibi aqui, que te deixa encucado, curioso, para saber quem é essa figura misteriosa e um tanto quanto deformada da capa. E a gente vai falar dela agora. Publicado entre os anos de 1981 a 1984, né, tem um gap da última história para a penúltima, que uma foi de 82 e a última, uma homenagem ao Osterheld, foi de 84. A gente acompanha a vida deste sujeito enigmático. A gente não sabe muito bem se ele é humano ou se ele é uma criatura sobrenatural, mas que o objetivo de vida dela é ouvir, é registrar histórias de várias pessoas. E aí ela vai, são vários contos, podemos dizer assim, de 3 a 4 páginas por conto, né? Ele vai ouvindo de diversas histórias, desde roubos a sonhos frustrados, até tentativas de conseguir heranças milionárias de famílias de mafiosos e coisa do tipo. Então ele está sempre lá, procurando por histórias numa sociedade argentina extremamente parecida com a sociedade argentina do mundo real. Vale dizer que nessa época a Argentina passava por sua última ditadura, né? Uma das mais sangrentas que teve. Porque assim, a história da Argentina é cercada de ditaduras. Acontece a ditadura dos anos 70, é famosa por ser muito violenta e por ter acontecido o sequestro, a morte do Osterheld, que foi um dos mais prolíficos, se não o mais prolífico roteirista de quadrinhos argentino. Depois essa ditadura acaba, começa o peronismo, né, com a Evita. E acontece outro golpe, destituem a Evita e vem a última ditadura da Argentina até ter a redemocratização do país. E essa história que se passa nesse período da última ditadura, que vai acabar lá para os anos meados dos anos 80. Então as histórias que o nosso buscador, podemos dizer assim, buscador de vidas, ouve, são sempre histórias de pessoas quebradas, sempre histórias de ganância, de miséria, de sonhos frustrados. Até porque viver numa ditadura não deve ser nada agradável. Você não consegue nutrir sonhos e objetivos porque você nunca sabe até quando você vai ter a liberdade de poder viver, de poder exercer, de poder ir atrás dos seus sonhos, né? Até porque a sociedade tá estranha, a sociedade tá fechada para essas liberdades. Então o nosso Busca-Vidas aqui, ele se diverte com esse fator da ruína humana, podemos dizer assim. E o legal é que a última história, ele meio que é a primeira vez que a gente vê ele com medo de alguma coisa assim. E esse quadrinho é curioso porque já na década de 80, o Breccia não precisa provar nada pra ninguém no que diz respeito a seu estilo artístico, né? Ele chega no seu ápice, pra mim, o ápice dele acontece ali nos anos 60. E assim, quando um artista chega no seu ápice, ele não precisa mais se esforçar para evoluir. E o que ele faz? Ele experimenta, ele vai para outros caminhos. A gente tem exemplos claros como Frank Miller, que mudou totalmente o desenho dele depois do ápice da carreira dele. O Toriyama, né, o Akira Toriyama com Dragon Ball, que hoje em dia todo mundo fala que o traço dele é feio, coisa do tipo, não tem nada a ver, apenas um desenho mais estilizado, mais livre. Até artistas como Picasso, que já quase no fim de sua vida, essas coisas, ele estava extremamente experimental, fazendo estilos totalmente indo contra a maré que ele fazia, né? Então você não precisa provar nada pra ninguém, e o Breccia foi mais um desses casos em que ele era conhecido por fazer artes usando lâminas, né? E agora ele faz um desenho extremamente deformado, livre de anatomia, dessas travas assim. E é um fator que pode ser algo que afaste novos leitores que não conhecem a obra do Breccia, até porque tem páginas assim que até para pessoas mais iniciadas pode causar uma certa confusão, porque é muito tom de preto, personagens muito deformados, você não consegue saber qual é o tipo de movimento, como que aquela personagem tá, mas isso de forma alguma atrapalha você na leitura, você demora um pouco mais para entender, mas isso faz parte do estilo dele, que
já pro fim da vida, ele vai morrer uns 10 anos depois da publicação disso aqui, consegue entender que a arte dele tá muito fluida, ele tá livre para experimentar. Então aqui nesse gibi a gente tem colagem, a gente tem esses traços extremamente tortos, muita massa de preto com branco, tem um claro escuro muito forte. Num texto, eu não senti muita inspiração no texto do Trídio, né, que é um baita roteirista, que foi um baita roteirista, mas o desenho do Brecht é que dá um brilho muito maior dentro da história do que o próprio texto. É curioso que na última história tem uma homenagem para Osterheld, e aí a gente tem o choque de estilos. A gente tem o estilo convencional do Busca-Vidas, e nos últimos 3 quadros da história a gente tem o estilo que é, para mim, o ápice do Brecht, quando ele publica Mordcinder, né? Que aí a gente tem, de fato, os desenhos feitos com lâminas, é podemos dizer assim, um rigor artístico, rigor de forma, muito mais forte do que tem no Busca-Vidas, que é algo mais caótico, podemos dizer assim, no que diz respeito ao estilo gráfico do Brecht. Então é basicamente isso, minhas considerações aqui sobre Busca-Vida. É muito bom saber que tem uma editora que está resgatando, está trazendo para o Brasil quase tudo que o Brecht fez. E assim, tenho ideia de que durante esse ano a gente vai ter muito mais gibis da Comic Zone aqui, porque só pensamento rápido aqui, acho que tem pelo menos uns 8 livros da Comic Zone que eu preciso ler. Do Brecht, infelizmente, eu não tenho tudo, mas em algum momento da vida eu vou adquiri-los, ou então, se a Comic Zone mandar pra gente fazer os vídeos. Mas de qualquer forma, é uma edição primorosa, então de Brecht aqui no canal vocês podem esperar pelo menos mais uns 3 a 5 títulos, a maioria da Comic Zone, mas tem outros de outras editoras, como a Figura, por exemplo. Então podem esperar muita coisa de Brecht e toda a evolução estilística de Brecht. Então assim, a Comic Zone fez um trabalho primoroso com essa edição, é linda, olha só. Que gibi extremamente elegante, para vocês terem uma ideia do estilo artístico dele. É um negócio bem diferente. Às vezes tem algumas páginas que lembra até algumas coisas do Ziraldo, para vocês terem uma ideia. Quando o Ziraldo mais extravasa e deforma mais a anatomia humana, né? Então lembra, só que aqui o Brecht dá uma pegada mais dark. O trabalho primoroso não é a melhores coisas do Brecht, mas é muito bom ver o estilo dele assim diferente, deformado e indo totalmente contrário do que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em Alberto Brecht. Isso é o ponto alto e o ponto positivo em se ler Busca-Vidas, né? A Comic Zone tem um que é do Drácula também, que ali o traço do Brecht tá bem doidão, tá bem nesse estilo. Porém ele usa cores, essa história aqui é só um preto e branco, aquele preto extremamente carregado, característico do Brecht. Então, dito isso, Busca-Vidas da Comic Zone, recomendo demais. Para quem nunca leu coisa do Brecht ou do Trilho, recomendo ir atrás de outras coisas. Tem as parcerias que eles têm nesse livro aqui, eles têm outros, até tem coisa da Comic Zone também, mas quem já conhece Brecht, vale muito a pena ir atrás para vocês verem um Brecht até então diferente, podemos dizer assim. Quem também é iniciado, pode ser uma boa forma de já começar algo mais, entre aspas, assim, difícil ou complexo, a depois ver a evolução dele em trabalhos anteriores. Pode ser um exercício muito bacana. De qualquer forma, vale a leitura, recomendo. E é isso, Busca-Vidas, gibizaço. Bom, gente, um beijo pra vocês e até o próximo gibizinho lido.